Olá, a gente começa mais uma leva de lives aqui pela Escola do Legislativo. Nessa semana de julho, nesse mês de julho, a gente começa já com Débora Lages. Ela é especialista em desenvolvimento pessoal e vai falar hoje sobre gatilhos que fazem ficar igual eu fiquei aqui agora, meio atrapalhado, quando você tem uma apresentação, uma transmissão ao vivo. O que que faz, o que que acontece no cérebro para deixar a gente meio atrapalhado? Né, Débora? Isso aí, isso aí. Boa tarde a todos. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Débora. Acho que a gente vai ter que tentar. Quer tentar você. Talvez o Note não seja o caminho ideal. Você quer tentar pelo celular? Ok, eu tô no notebook, vou tentar aqui pelo É celular só usar o então. mesmo link que eu te mandei, tá bom? Tá E ok. entrar de novo. Volto já já. Eu vou te Não esperar saiam aqui enquanto isso daí. passando o pessoal a programação de junho. Hoje a gente tem esse Isso. tema, então, que eu já falei para vocês, apresentação em público e gatilhos mentais, com a especialista em desenvolvimento pessoal Débora Lages. Semana que vem, também, 3h30, Emoção Política Inconsciente, uma palestra com André Códia. Ele é professor de Neurociência Pedagógica. Na outra semana, dia 20, também uma segunda-feira, também 3h30, curso básico de xadrez com o Ednilson Rosas. Ele é vice-presidente da Federação de Xadrez aqui do estado do Rio de Janeiro. E para fechar o mês de julho, no dia 27, 3h30, o perfil profissional desejado pelo mercado no pós-pandemia, com o professor e gestor de carreiras Ricardo Machado, tá bom? A gente vai só aguardar um pouquinho para a Débora, que é a nossa convidada de hoje, entrar, que ela teve um probleminha inicial lá, mas assim que ele entrar a gente continua. Vai ser possível também que vocês enviem sugestões de perguntas ou enfim, é só falar com a gente, colocar o tema aí, ó. Apresentação em público e gatilhos mentais. Então, se vocês, assim como eu, fica suando frio quando tem que falar ou ao vivo, tem que apresentar algum projeto, mande a pergunta aqui que a Débora vai poder nos ajudar. Vamos só esperar mais um pouco para que ela entre. Vou repassar então, enquanto a Débora não volta, os temas desse mês de julho, tá bom? Hoje, apresentação em público de gatilhos mentais. Débora Lage é especialista em desenvolvimento pessoal. Na semana que vem, emoção política inconsciente, com o professor de neurociência pedagógica André Códia. Na outra semana, dia 20, curso básico de xadrez, com o vice-presidente da Federação de Xadrez daqui do estado do Rio de Janeiro. Ele é o Ednilson Rosas. Deixa eu só ver se a Débora voltou aqui. E fechando o mês de julho, o perfil profissional desejado pelo mercado no pós-pandemia, com o Ricardo Machado, que é professor e gestor de carreiras, tá? Vamos aguardar mais um pouco a Débora. Nós temos aqui na escola também um e-mail, enquanto a Débora não chega, vamos fazer conversando aqui. Nós temos um e-mail que é o contatoeleste@gmail.com. Então, se houver algum tema de palestra que você queira sugerir, é só mandar para esse e-mail. Se houver também algum profissional que você acha, poxa, é bacana que fulano vá lá na escola dividir o conhecimento dele, manda também para esse e-mail que a gente vai avaliar aqui, tá bom? Débora, voltou? Voltei, tá me ouvindo? Ah, agora eu te ouço perfeitamente. Então vamos Ah, de então não novo. vou nem usar o fone aqui, porque eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo, então tá ótimo. Se é assim que funcionou, vamos embora, né? Então, só apresentar você de novo, bem resumidamente, você se apresente melhor, por favor. Débora Lages, especialista em desenvolvimento pessoal, vai falar sobre apresentação em público e os gatilhos mentais que atrapalham essas apresentações. Débora, é com você. Inclusive, quando o áudio não funciona, também atrapalha. Você, às vezes, né? Acho que uma das coisas que vai falar é se organizar, né? Ter tudo meio que sob controle, mas nem sempre o que estava sob controle continua sob controle. Então, vamos manter aí, né? É, isso aí. Então, agora eu vou me apresentar. Obrigada, Carlos, pelo convite. Imagina. Prazer enorme Obrigado estar você aqui. por estar aqui com o nosso público. Obrigado.
Isso. Então, eu sou economista, especialista em finanças, e há uns 6 anos, 7 anos, eu conheci o desenvolvimento pessoal e enveredei aí por esse lado, justamente por entender que tinham coisas que me atrapalhavam com as finanças, mesmo sendo uma economista, tendo conhecimento técnico, né? Trabalhando em instituições financeiras. E aí eu comecei a me especializar também nessa área de desenvolvimento pessoal e hoje eu sou uma especialista em desenvolvimento pessoal e também financeiro. E atualmente eu estudo psicanálise e estou também, junto com um sócio, construindo uma consultoria para pessoas, empreendedores, pequenos, médios e empresas, que a gente tem o objetivo de trazer esse lado mais humano para as instituições e para a vida das pessoas, né? A gente não é só razão, a gente também é emoção. Então, é necessário que a gente saiba lidar com as emoções. Isso é algo relativamente novo, começa mais ou menos na década de 70, com a programação neurolinguística, nos Estados Unidos, e aí vem aí vocês devem estar vendo por aí um grande número de especialistas fazendo lives e entregando conteúdos, principalmente nessa quarentena, que é algo também que não estava sob o nosso controle, assim como o som, e assim como muitas outras coisas, né? Você falou em emoções, acho que emoções têm tudo a ver no que a gente vai falar hoje, né? Sim, tudo a ver, né? Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho a falar diretamente no assunto. A apresentação em público, né? O que acontece muitas vezes? As pessoas ficam muito nervosas, né? Elas... Tem gente que passa mal, porque vai fazer uma apresentação, às vezes até... E assim, é importante falar que a apresentação em público não é só o fato de você apresentar um trabalho na faculdade, ou no mestrado, no doutorado, na escola, ou no seu trabalho, não. Isso aqui que a gente está fazendo também é uma apresentação em público, conversar com alguém na rua, na sua casa, é um público reduzido, às vezes é um diálogo ali entre duas pessoas, mas isso também é falar em público, né? Tem aquelas pessoas que são mais introspectivas e tem as pessoas que são mais extrovertidas, que é o meu caso, mas tem algumas situações que eu sou introspectiva, tá, gente? Então, o que nós podemos falar aqui na questão da apresentação em público? A gente pode começar a falar de oratória. Quem nunca ouviu falar sobre a oratória? A oratória é o quê? São regras, são técnicas que você desenvolve para que você saiba falar em público, né? Você saiba falar com uma maneira mais assertiva, né? Muito usado também pelos vendedores, pela área de marketing, tá? Pessoas que trabalham nessa área usam muito a oratória, usam muito a comunicação persuasiva, tá? O que é comunicar? Comunicar é o que nós estamos fazendo. Eu transmito uma mensagem e aí o Carlos me faz uma resposta ou uma indagação. Comunicação não é só quando um fala, mas tem que ter uma resposta. Se você procurar no Wikipédia, nos dicionários, vai estar lá escrito o que é comunicação. Quando você está também fazendo uma negociação, né? Você vai sentar, você é um empreendedor, você vai fazer uma negociação. Você está falando em público, você pode usar das técnicas da oratória para beneficiar o seu discurso e você está fazendo uma comunicação. Sabe aquela pessoa que sai de uma entrevista de emprego ou até mesmo ele vai lá apresentar o seu trabalho, o seu serviço para alguém e ele não fecha negócios? Muitas vezes ele não fecha o negócio ou ele não é contratado pela empresa, não é porque o currículo não é bom, não é porque o negócio dele, né, o produto ou o serviço dele é caro, não é por isso. Ou porque o concorrente é melhor. Muitas vezes, e eu posso dizer que a maioria das vezes, é justamente porque a pessoa não teve uma comunicação, ela não exerceu uma comunicação assertiva, uma comunicação que funciona. E a comunicação,
a apresentação em público, a gente precisa pensar não só nas palavras que são ditas. Isso aí você pode sentar, estudar bem um assunto, estudar o seu produto, o serviço. Quando você começa numa empresa nova, né? Ou quando você vai estudar um conteúdo novo na faculdade ou em qualquer curso que você precisa fazer uma apresentação, o que acontece? Né? Você, às vezes, fica com... Já aconteceu isso com você, Carlos? Você fica nervoso por um assunto que você ainda não domina muito? Sempre. Às vezes, até com o assunto que a gente domina, a gente fica nervoso, né? Sim. Dependendo da situação. Então é importante que você possa estudar muito o assunto, né? Peraí que eu precisar... Como a gente está no celular, que eu queria evitar uma ligação, né, gente? E alguém tentando se comunicar comigo, mas vamos lá, vamos aqui seguir a nossa comunicação. Eu fiz um pouco, uma lista de coisas que daqui a pouco eu vou olhar, que eu acho importante não deixar de falar para você e transmitir para vocês. A gente está ainda num assunto sobre apresentação em público e depois a gente entra um pouquinho sobre gatilhos para entender o que muitas vezes a pessoa só de imaginar e falar alguma coisa, ela já fica super nervosa. E muitas vezes ela não consegue apresentar. Então, quando a gente vai fazer uma negociação, vai falar alguma coisa, vai apresentar um produto ou serviço, acontece muitas vezes, ou uma entrevista de emprego, a gente muitas vezes peca pela comunicação, por não saber se comunicar. Mas, como eu disse, volto a repetir, não são só as palavras que são importantes nessas situações, mas a postura, né? A forma como você fala, se você fala de uma maneira mais lenta, dependendo do que você está falando, você pode passar uma impressão que você é uma pessoa de um pensamento muito calmo. Assim como quando você fala muito rápido, você pode passar a impressão que você está muito ansiosa e que você fala muito rápido. Então, a forma como você fala, o tom de voz, a velocidade com que você fala, também são muito importantes quando você está se comunicando, quando você está se apresentando ao público. E aí a gente já falou que apresentar ao público é até numa conversa informal com um amigo. É preciso, nesse caso, então, que você, se você precisa apresentar um assunto muito sério, muito técnico, é necessário que você tenha firmeza na voz, que você tenha uma velocidade um pouco mais lenta, né? Vamos dizer assim, normal. Se você quer transmitir uma energia, você está num público muito grande, as pessoas estão agitadas e você precisa estar com mais energia, falar com mais energia. Então, isso tudo são maneiras de você se comunicar numa apresentação em público. Outra coisa, a vestimenta, o quanto é importante a forma como você se veste, né? Porque isso também, gente, é se comunicar. Isso também é se apresentar. Eu costumo dizer que a roupa é o cartão de visita da gente, né? A gente tem aquele cartãozinho de visita, mas a roupa também faz esse papel, né? Quem não pega um cartão de visita e vê, nossa, que cartão legal, nossa, adorei o design, adorei o material. A mesma coisa é a nossa roupa. A nossa roupa, ela transmite, tá? Ela transmite uma mensagem. Imagine, né? Uma vez eu tenho um filho adolescente, então imagine meu filho tentando sair com uma roupa que não tinha nada a ver com o evento que ele ia. Então, eu usei o seguinte exemplo. Meu filho, se você for no Maracanã assistir um jogo, você vai de terno e gravata? Não. Filho, se você for num aniversário de 15 anos, uma festa de casamento, você vai de chinelo, de tênis, de bermudinha, uma camiseta toda cheia de coisas, cheia de mensagens? Também não. Então, na apresentação em público, é muito importante que tenham esse cuidado com a vestimenta. E aí eu já vou dar aqui uma dica para vocês. Quando você quer falar um assunto mais técnico, uma coisa que exige mais uma comunicação mais racional, importante que você esteja com roupas frias, né, de cores frias.
roupas mais com tons fechados, né? Por exemplo, essa blusa aqui dessa cor, né? É adequado para esse tipo de evento. Agora, se você vai para um evento em que você quer se conectar com as pessoas, você quer passar muita emoção, você quer se conectar com as emoções dela, então, por exemplo, você vai se comunicar com jovens. Se você for com uma blusa assim, com uma roupinha, um salto alto, muito bico fino, poxa, né? A diretora da escola que vai falar, é uma pessoa, um executivo, não vai ter essa conexão. E então, use uma roupa mais clara, uma roupa com uma cor mais alegre, para você se conectar com o público. Pode ter também que você vá se apresentar, por exemplo, uma palestra ou qualquer outra coisa, por exemplo, com um grupo de adolescentes e suas mães e pais. Né? Então, o que você faz? Você faz um mix das duas áreas, né? Bota uma roupa mais escura, né, para conversar com os pais, para ter essa conexão com os pais, uma roupa mais clean, uma roupa, um tom pastel, mas bota um brinco, né, bota um acessório que traga uma jovialidade, traga uma energia, uma cor, para se conectar com os jovens, né? Então, agora eu vou falar um pouco para vocês de algumas dicas falar um pouco das dificuldades, duas dificuldades que eu percebo que são muito fortes em quase todos os casos, tá? Vou pegar minha cola para a gente não esquecer nenhuma delas, tá bom? Gente, isso acontece não só em apresentação em público, em negociação, em uma conversa. As pessoas que não ouvem. Deixa eu só te pedir, antes de você falar do não escutar, se você puder só falar um pouquinho, defender... Eu não estou te ouvindo. Não? Não? Não. Então, continue. Deixa eu colocar depois o fone de ouvido. Vamos lá. Então, as pessoas, elas têm um costume muito grande, assim... Sabe aquela conversa que você fala assim... Nossa, eu comprei um livro maravilhoso. Aí a pessoa... Eu também comprei um livro maravilhoso, livro isso, livro aquilo. Quer dizer, a pessoa nem deixou de você contar que livro maravilhoso é esse que você comprou e a outra já está falando de si. Então, muito importante quando você vai conversar, quando você vai fazer uma apresentação em público, conversar, se comunicar, negociar, fazer uma entrevista, é a sua capacidade, a sua habilidade de ouvir. É muito importante que você aprenda a ouvir, a chamada escuta ativa. Aqui em casa, quando eu aprendi isso lá na programação neurolinguística, nas certificações, eu comecei a exercer, e era muito engraçado, porque eu falava e meu filho me interrompia. E quando ele falava, eu esperava ele falar até o final e esperava um silênciozinho, porque eu tinha certeza que ele tinha acabado de falar. E aí ele ficava assim, não vai falar nada? Porque a gente estava no padrão, né? No padrão de nem deixar o outro acabar de falar. Então, aquele pequeno silêncio parecia que eu não tinha dado atenção ou não tinha ouvido. É muito comum acontecer isso com você na vida, e você ser interpretado dessa forma, que você não deu atenção, é só você explicar e tá tudo certo. Outra coisa é assim, a ansiedade, né, a agitação. Como eu disse, né, no tom de voz, na maneira como você se comunica, no movimento do seu corpo, no movimento das mãos. Às vezes, a pessoa movimenta muito as mãos abertas, não dá para ver com vocês, mas eu estou tentando aqui mostrar para vocês a pessoa que faz muito assim com as mãos. Isso transmite essa mensagem, né? De que você está ansioso, que você está nervoso. Assim como, não sei se vocês perceberam,
mas em alguns momentos eu uso o né. O né é um vício de linguagem que muitas vezes transparece também que você está ansioso, que você está nervoso, ou que você quer dar um tempo para respirar e para pensar no próximo assunto. É importante, né, ter essa técnica de usar alguma coisa, mas quando ela é muito repetitiva, cansa a comunicação. Então, a gente tem que buscar... eu estou um pouco nervosa porque o áudio não funcionou, a gente vai para o celular, adapta, então... E isso pode acontecer na sua apresentação em público. Então, mais para frente, eu vou dar algumas dicas, vou passar algumas dicas para vocês de como vocês podem minimizar o impacto dessas questões. Então, eu já falei sobre as duas maiores dificuldades que eu percebo. É importante também falar na questão da ansiedade. Muitas vezes a pessoa vai fazer eu vou lá vamos dizer, eu vou numa empresa e vou apresentar um produto meu, um serviço da minha empresa, da minha consultoria. E o que acontece? Eu começo a falar, eu faço isso, eu faço aquilo, blá, 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 blá. Eu não ouço. O ideal é que você primeiro ouça, para você entender quais são as demandas, quais são as necessidades do teu futuro cliente, e você, então, passe a transmitir as informações, mas não precisa seguir aquele cronogramazinho que você tinha se conectado, né? Que você tinha se preparado. Aquilo ali é só uma base para que você possa, na hora, ter referências em que buscar as informações, tá? O importante é que você se comunique e transmita as informações do que você tem para oferecer de acordo com a necessidade e a demanda do teu cliente, da pessoa que te procurou. Então, é um pouco das dificuldades que eu encontro, que eu percebo quando as pessoas me procuram para fazer algum tipo de treinamento ou alguma coisa. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui nessa primeira parte de apresentação. Sim. Maravilha. Eu gostaria muito de falar. Ontem eu assisti assim, mais de 3 vezes. Foi um belo discurso que quase todo mundo conhece, é do Martin Luther King Jr., que ele fez em 1963, que tem o nome de Eu Tive um Sonho. Eu tenho um sonho, desculpa. I Have a Dream. Procurem na internet e assistam aquele discurso. Né? Ele fala ali para uma plateia de milhões de americanos. É um discurso muito famoso, quem nunca ouviu falar. E ele usa assim, como se fosse uma técnica. Ele fala, I have a dream, I have a dream. Ele fala, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E ele fala, entre as mensagens que ele quer falar, ele fala o sonho. E ele usa um tom de voz, ele acaba de contar uma coisa e ele fala, I have a dream. Ele nem respira. E aí é muito engraçado porque as pessoas batem palma toda vez que ele fala I have a dream, I have a dream. Então, assim, é um discurso que você que quer começar a ficar mais light, mais tranquilo, quando for conversar, apresentar um trabalho, no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, que você possa usar aquilo ali como algo que te traga alguma referência, tá? É sensacional o discurso, realmente é muito bom. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de gatilhos mentais. E aí, gatilhos mentais. O que é gatilhos mentais? Já ouvi falar isso, já vi em tanto lugar. Então, vamos lá. Vamos ser uma linguagem bem simples, tá, gente? Gatilhos mentais é como... aonde que surge? Ele surge na psicologia, geralmente em pessoas com estresse pós-traumático. Ela vive uma experiência que cria um trauma enorme para a vida dela, ela precisa de terapia para poder superar aquele trauma criado por alguma situação. E o que acontece? Geralmente, toda vez que a pessoa
sente um cheiro, dependendo da experiência traumática que ela viveu, toda vez que ela sente um cheiro, toda vez que ela escuta algum barulho, por exemplo, quem sofre um acidente, talvez escute uma freada muito brusca de um carro, aquilo é um gatilho, aquilo funciona como um gatilho mental que faz ela entrar naquele estado que leva ela a relembrar do momento lá, o que ela consegue lembrar do momento que criou esse estresse nela. Só que a gente pode transformar, né, fazer gatilhos que sejam de maneira positiva. Os gatilhos mentais, eles nascem no universo, vamos dizer assim, negativo, que traz, né, algum tipo de dor, algum tipo de mal-estar, e a gente pode usar isso de uma forma positiva, uma forma que funciona para o nosso bem. E quais são, né? A gente pode construir vários, né? A PNL, inclusive, tem uma coisa que a gente chama de âncora. A gente cria algo, a gente cria um contato durante uma dinâmica e aquilo serve como um gatilho. Por exemplo, usar anel, né? A pessoa cria um gatilho, ela usa um anel num certo dedo, ela vai fazer uma apresentação em público, ela bota a mão no anel e ali ela, né, assim, e ali ela já criou um gatilho que aciona ela um palestrante poderosíssimo. Ela entra com aquela sensação poderosa no palco, enfim, e ali ela começa a fluir a sua apresentação e ela nem sente medo, não sente nada. Então, a gente pode usar os gatilhos mentais. Viu? Acho que não. Essas coisas acontecem nas apresentações, viu, gente? Aqui faz ao vivo. Então, é importante que você saiba que você pode usar mecanismo, você pode criar um gatilho mental para a sua vida. E o que o gatilho mental ele ajuda também? Ele ajuda ao cérebro não ficar cansado, ficar daquele trabalho de refletir, de buscar alguma coisa, tá? Por exemplo, a gente pode criar um mapa mental quando está estudando algum conteúdo para que aquele mapa, assim, palavras-chave, aquilo ali funciona como um gatilho. Quando você olha aquele mapa mental, quando você olha aquela coisa que você mesmo criou, aquilo aciona todos os conteúdos. Quer ver um gatilho mental legal? Música. Quem estudou para vestibular, para Enem, né, aqueles professores que, né, criam músicas ou pegam músicas já existentes e colocam uma outra letra para que possa ajudar o aluno a gravar a tabela periódica, alguma fórmula de matemática, enfim, né, alguma fórmula química. Então, isso também é uma forma de gatilho mental. E isso é muito bom, porque poupa a energia do cérebro, poupa ao trabalho que você tem para buscar as referências dentro da sua memória, dentro da sua mente. Como, por exemplo, em alguns momentos eu dou uma parada porque eu estou buscando a informação correta para transmitir para vocês. Então, e olha o que é legal, uma das dicas que eu vou dar é justamente usar o PowerPoint. Eu não usei o PowerPoint, mas eu criei o PowerPoint de papel. Eu botei aqui para servir não como uma âncora, uma bengala que eu use e fique lendo aquilo, porque senão vai cansar, mas que me ajude a eu usar aquilo como um gatilho para me lembrar das informações que eu quero passar para vocês e as informações que são muito importantes nesse tema e que eu não posso deixar de passar. Então, eu fiz um papel com anotações que são os meus gatilhos para que acione informações que estão aqui no meu conhecimento e que eu possa transmitir tudo que eu acho relevante desse assunto para vocês, tá? Agora eu vou falar um pouco de dicas e soluções, né, para esse universo aí de apresentações, coisas simples, muito simples, tá? Muito simples que vocês podem fazer
Claro, tem algumas pessoas que têm outras coisas que precisam ser trabalhadas, aquelas pessoas que suam a mão, que ficam muito nervosas, que não conseguem entrar no palco para uma palestra, não conseguem se apresentar para a turma da escola, da faculdade. Existe, e isso é super normal, tá? Não fiquem constrangidos, procure um psicólogo, um terapeuta, porque com certeza tem muitos gatilhos que foram colocados em você em experiências que você viveu possivelmente na época da escola ou de algum curso que você fez, tá? Eu uma vez atendi um cliente de programação neurolinguística, só para exemplificar para vocês. Ele tinha excelentes ideias na empresa dele, mas ele tinha vergonha de falar assim no grupo, um grupo relativamente pequeno, um grupo de parceiros, né, de pessoas que exerciam a mesma função que ele, e por muitas vezes ele viu colegas conseguindo passar aquelas ideias que eram muito parecidas com a deles, a dele às vezes era até melhor, mas ele não conseguia falar. E aí ele me procurou, e aí a gente fez algumas dinâmicas de programação neurolinguística com ele, e ele melhorou muito, ele já conseguia falar nas reuniões, expor as suas ideias, porque ele teve um trauma de um evento que ele foi cantar na escola, no palco, ou foi fazer alguma apresentação, não me recordo, já tem algum tempo esse cliente. E o que aconteceu? A professora, quando ele gaguejou, ela falou, sai daí, sai daí. Ele saiu constrangido e aquilo criou um gatilho que toda vez que ele tinha que se apresentar num público, fosse o tamanho que fosse, ele tinha aquela vergonha de alguém chegar para ele e falar, sai daí, sai daí. Então, isso é para vocês verem que acontece sim. Então, vocês podem procurar, até mesmo um programador neurolinguístico como eu, que consegue fazer dinâmicas assim, vão virar chavinhas aí, vão desativar gatilhos negativos e ativar gatilhos positivos. Vamos começar, então, pelas dicas e soluções. Quando a gente está numa conversa, já falei que conversa é uma forma de comunicação, de apresentação em público, um público que é só uma pessoa, naquele momento, eu peço que vocês se concentrem na conversa. E como é se concentrar na conversa? Desliguem, coloquem o celular no modo avião, feche, né, guarde na bolsa, desligue se for o caso e fique conectado ali com a pessoa. Se conecte com a pessoa, ouça a pessoa, ouça, deixe ela falar. Se for uma negociação, uma apresentação de um negócio, é importante que primeiro você escute. Escute, pergunte, faça perguntas, escute qual a demanda dele, qual a necessidade dele, para então você apresentar aquilo que você tem para apresentar, claro, fazendo a conexão com a demanda dele, com a necessidade daquele cliente, daquela pessoa que está ali na sua frente. Quase como um terapeuta. Você vai lá e ele te escuta. Então, você precisa escutar o seu cliente, você precisa escutar aquela pessoa que você quer como cliente, você precisa escutar o seu amigo para ter uma comunicação assertiva. Então, é importante que não tenha distrações. Uma outra coisa sim, já falei e é importante voltar a falar. Cuide da aparência. Já dei algumas dicas, né, de cores de roupa, e até mesmo da cor do brinco. O dourado ele é quente, o prateado ele é frio, então isso também, os acessórios são muito importantes nesse universo. Quando você está ali se apresentando, você é uma exposição, né? As pessoas estão te ouvindo, mas estão também te observando. Então, é importante. Que mensagem você quer passar? Que comunicação você quer fazer? Então, esses detalhes também são muito importantes. Algumas apresentações é até aconselhável que a mulher vá de cabelo preso, para que fique mais fácil, para que chame menos atenção. Isso tudo depende do ambiente. E aí, falando de ambiente, se você vai fazer uma apresentação em público, na faculdade, na escola, num lugar que alguém te convidou para fazer uma apresentação, se possível, vá antes.
vá 1, 2 dias antes nesse lugar, conheça o lugar, conheça as pessoas que estão ali, que vão te receber. Eu faço muito isso quando é possível. Se você não puder ir antes, por qualquer motivo que seja, vá no dia 1 hora, chegue 2 horas mais cedo, conheça o lugar, caminhe pelos ambientes que você vai caminhar no momento, se você vai sair de uma sala até o palco, enfim. Se coloque ali naquele lugar que você vai fazer a apresentação. Vou passar uma dica de programação neurolinguística muito legal. Feche o olho, refaça todo esse trajeto, né? Se visualize tudo da maneira como você quer que aconteça, porque isso vai criando referências em você, né? Daquele ambiente, daquela situação, e o que vai acontecer? Isso vai trazer muito mais calma, tranquilidade para você, e você vai poder... só um minutinho. Tranquilo. Voltei. Você vai poder ficar mais tranquilo na sua apresentação, você vai demonstrar isso e vai trazer mais confiança, vai chamar mais a atenção das pessoas para ficar ali te assistindo. Outro lugar, outra dica, ande pelo lugar enquanto você se apresenta. A gente tem muita dificuldade de olhar no olho, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade, mas é importante que você treine. Treine com alguém em casa, olhando, falando ali, olhando no olho. Peça para os filhos, para a família toda sentar no sofá e faça, vai treinando. Treino, a prática, ela é muito importante. Por quê? Cada vez ela cria mais referências para você internamente, na sua mente. E quando você for efetivamente realizar aquela ação, seja ela qual for, de apresentação em público, o que vai acontecer? Você vai estar mais tranquilo, porque você já vivenciou isso. Você já viveu essa experiência. E o que acontece? Você fica mais tranquilo, porque o seu cérebro vai buscando referências e elas vão estar lá. Você já colocou as referências lá. Você já se sente mais à vontade. Vocês acham que quando eu fui fazer a primeira live, eu estava super à vontade? Lógico que não, né? Quando eu fui fazer a primeira apresentação, quando eu fui atender o primeiro cliente de coach, de PNL, de planejamento financeiro, sim, eu estava nervosa, mas usei recursos que me ajudavam a ficar mais tranquila e passar o conhecimento, a informação, a segurança que é preciso numa negociação, numa apresentação de um trabalho, numa palestra para um público maior, para uma apresentação na faculdade, porque você vai estar ali apresentando o teu TCC ou a tua tese de mestrado, doutorado, e você precisa passar para que a pessoa entenda que aquele conteúdo é tão relevante, porque você é mais relevante do que você, que é o foco da apresentação. O foco da apresentação é sempre o quê? O conteúdo. Mas o conteúdo, ele chega através de alguém. Então, é importante que esse alguém tenha todos esses cuidados com a aparência, com a forma como fala. Essa questão de gesticular é aceitável, desde que ela não faça muitos movimentos. Ela tem que ficar aqui nessa região, entre a região aqui vamos dizer aqui, da garganta até a parte aqui da cintura. Ela fique nessa região, sem abrir muitos braços, sem fazer muito movimento no corpo. A postura, eu estou aqui com a postura um pouquinho porque o celular está embaixo, né? Por isso até que eu queria fazer no computador. Mas é sempre importante que você nem levante muito para falar ao público, nem abaixe muito o rosto. Então, a postura, a maneira como você se comporta. Ai, Débora, mas eu não sei, isso é muita coisa, é muito difícil. Você pode exercitar, você pode aprender assistindo pessoas fazendo palestras, tem várias no YouTube. Procure alguém que você goste, que você acha que se apresenta bem, que fala bem, que você se sente confortável, que você admira, e assista, observe como ele faz, tente modelar ele, né? Como a gente fala na PNL também, na programação neurolinguística. Tente modelar, modele, veja aquilo que ele faz e faça.
E se você ver repetidas vezes, você vai conseguir reproduzir. E não é copiar, tá, gente? É modelar. Modelar é diferente de copiar. É diferente de fazer uma cópia. Você pega elementos da pessoa que funcionam para você e você passa a exercer também. E às vezes, no processo, você até muda, você transforma aquilo para algo ainda melhor. E que se alguém for modelar você, você vai estar também passando essa informação ainda melhor do que aquele que você modelou. Então, use esse artifício. É muito legal. Hoje, com a internet, a gente tem uma facilidade enorme, né? O PowerPoint, que eu já falei, é importante. Você pode usar, não tem problema nenhum usar PowerPoint ou qualquer tipo de apresentação. Mas é muito interessante que você use aquilo ali como um gatilho. E não que você fique lendo, porque as pessoas vão ficar cansadas, né? Elas vão desestimular de te assistir. Então, o PowerPoint é um recurso que você pode usar, mas apenas como um gatilho, como um apoio. E aí você vai falando, vai discursando de acordo com aquele assunto que está lá. E algumas pessoas são visuais, então é importante que tenha um PowerPoint que ela possa assistir, que ela possa olhar. É importante para ela. Algumas pessoas são mais auditivas, aprendem através do ouvir. A forma como elas aprendem melhor. Então, elas vão prestar muita atenção no que você fala. Por isso, tudo isso que eu falei é importante. Tem pessoas que são as duas coisas. Tem pessoas que são sinestésicas, ou seja, que precisam do contato. Então, tudo isso vocês podem aprender em vários treinamentos ou assistindo pessoas pelo YouTube, como eu falei, ou também, se vocês quiserem fazer uma sessão de PNL, essas coisas, procure alguém também que pode instalar esses gatilhos em vocês, tá? Estudar o conteúdo, lógico, né, gente? Nada como você dominar o conteúdo para passar a informação que você quer de confiança, de autoridade no assunto, né? E estruturar claramente tanto as informações, tá? As informações que vocês colocam lá no teu PowerPoint, assim como estruturar para você poder falar, para você poder expor. Então, claramente, coloque isso muito claro. E, deixa eu ver, acho que é a última dica. Falar o lugar, já falei do conheço o lugar, mas o corpo fala. Eu falei sobre as posturas, sobre a forma de andar no palco, de olhar para as pessoas, mas não falei com essa nomenclatura. O corpo fala. Então, muitas vezes, você olha alguém assim, que fala muito bem, que tem uma comunicação muito assertiva, mas o corpo dele está de uma forma que você fala assim, essa pessoa não me passou muita, sabe, acho que ele não é uma pessoa muito boa nisso aí, não. E aí o outro... Você continua sem me ouvir, né? Não consigo te ouvir. Tranquilo. E a outra pessoa que do teu lado fala, nossa, mas eu adorei, ele fala tão bem. Possivelmente essa pessoa é uma pessoa auditiva e você é uma pessoa visual, que percebeu que o corpo dele... Estão me ouvindo? Sim, continua. Estou te ouvindo agora, Carlos, com o fone, tá? É só para você, lembrando que a gente está numa casa legislativa, então tem muitas pessoas acompanhando, talvez que sejam, né, que pertençam a uma Câmara ou alguma outra Assembleia pelo Brasil afora, então essa história do corpo fala no meio político também é muito importante, né, para você passar credibilidade, passar verdade, só para fazer essa ponderação. Sim, já fiz alguns atendimentos também de pessoas que são do campo da política e realmente a gente trabalha muito, trabalha postura, trabalha forma de falar, trabalha vestimenta. Então, tudo isso serve para todos os campos e áreas de atuação da atividade humana. Né? Eu já falei sobre escola, sobre até uma conversa simples, né? Encontrei o Carlos na rua, estou ali, oi, Carlos, tudo bem? Quanto tempo? Desde o dia daquela palestra lá pelo Facebook. Aquilo é uma comunicação também. Tá? Então, todos esses detalhes são importantes em qualquer atividade humana.
Praticar. Falei do corpo fala, agora eu vou falar. Pratique. Já dei essa dica e volto a falar. Pega o pessoal da família, senta no sofá. Vamos escutar aí, gente. Preciso praticar. Pratique, assista vídeos de pessoas que você admira. A prática, ela é fantástica. Eu vivi uma experiência que eu usei isso. Eu fui fazer a prova do Detran, fiquei super nervosa e não passei na primeira. Falei, mas agora eu passo. O que eu fiz? Eu fui com uma pessoa de carro até o local da prova e fiz o circuito. Era um local, né, que não era um local assim de trânsito de carros normal, local de prova. Fui até lá e fiquei treinando. Era uma área controlada, então eu podia fazer isso. Fiquei treinando. Gente, eu fiz mais de 10 vezes o circuito com o motorista do meu lado e também estava com meu filho. E meu filho ficava, não aguento mais dar volta nisso aqui. Mas, gente, no dia da prova, os homens falavam e eu não ouvia, porque eu já tinha feito aquilo mais de 10 vezes. Na 10ª eu parei de contar, eu fiz muito mais, tá, gente? Na 10ª eu parei de contar. E o que aconteceu? Eu simplesmente fui fazendo aquilo tudo que eu já tinha construído aqui dentro, de tanto que eu pratiquei aquilo. E passei na prova. Então, isso é uma coisa que eu usei, a prática, como um recurso, como um instrumento, né, de criar um gatilho mental. Qual era o gatilho? Eu criei aquele caminho, tudo, a seta, isso, aquilo, sentei, me concentrei e fiz exatamente. Eu sei que os homens falavam pra caramba, tinham 2 no meu carro, e eu não lembro de nada para contar para vocês. E no final, passei a prova e conquistei minha carteira de habilitação. Então, a prática é um exemplo de realidade que eu estou passando para vocês. A prática funciona. E, enfim, acho que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Passei algumas dificuldades, passei alguns conteúdos e também falei sobre dicas, dei soluções, um pouquinho de conhecimento por trás dessas dicas, de por que é importante fazer. E fico aqui aberto para as perguntas, para o que... Carlos, a palavra é sua agora. Então, muito acho que você já respondeu, mas eu vou voltar com algumas interações aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para que a gente possa falar sobre as... Teve a Marizia falando aí, ó. A gente fica preocupado em realizar a apresentação correta. Também é se cobrar muito, né? Pode gaguejar, pode eventualmente faltar uma palavra. Afinal de contas, é o ser humano que está ali em cima daquele palco, em frente à câmera. Acho que também se exigir um pouquinho menos também faz parte para que você tenha mais chance de ter uma apresentação de sucesso. Sim. Né? Eu tinha muito essa dificuldade, sabe? Eu também era eu era dessas perfeccionistas. E comecei a praticar sabe aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas o que eu fiz? Igual esse exemplo do carro, né? Eu comecei a praticar, eu ficava em casa falando, eu ficava imaginando eu naquele lugar. Eu comecei a frequentar os lugares que eu ia fazer a palestra, chegava antes ou ia um dia antes para conhecer. Então, eu comecei a usar dessas coisas para que eu ficasse mais tranquila. E hoje, se alguém falasse para mim, Débora, vamos entrar numa live daqui a meia hora? Vamos embora. É só o tempo de passar uma maquiagemzinha, arrumar o cabelo, botar uma blusa, né? E vamos embora. Mas até eu fazer a primeira, gente, não foi fácil, não. Então, é isso aí. Não se cobre tanto e procure praticar. Tá na sua mão fazer isso, entendeu? Pega o celular, começa a gravar. A gente tem tanto recurso hoje que ajuda pra gente fazer sozinho. Então, eu dou essa dica. Faça, grave, se assista. Se não quiser também, não se assiste. Foi exatamente o que o Márcio Lopes falou. Seria bom exercitar bem antes em casa. Hoje temos recurso celular ou câmeras. Podemos filmar e fazer teste. Quer dizer, é bem isso aí que ele falou, né? Isso aí. Cadê aqui que eu desci para poder colocar o Márcio? A Ana Carolina, olha. É necessário, então, saber previamente qual é o público. Quanto mais seguro você tiver do tema, melhor, né? Maiores são as chances também de você não vacilar, digamos assim, na hora. Então, a Carol tá certa aí, né? Sim. Eu, quando eu recebo um convite para palestra ou live ou qualquer coisa, eu procuro conhecer um pouquinho qual o público. Faz uma palestra na escola. Qual a idade de público? De 10 a 18 anos. Sim.
né? Então, eu já sei que linguajar, eu já chego lá um pouco mais solta, né? Já não vou com sapato de bico fino, como eu falei, porque dá aquela ideia para eles que são jovens demais. Então, é bom, faça a pergunta a quem te fizer um convite, ou mesmo o lugar que você... Como é que é lá? Eu posso ir um dia antes para conhecer o local? Use esses recursos, sim, não tem problema nenhum, isso não transparece que você... Muito pelo contrário, transparece que você é uma pessoa que se prepara, é uma pessoa séria, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que quer colaborar de verdade com o outro, com as pessoas. É isso. O André Coder, que também vai até daqui a pouquinho vai falar com a gente, porque ele é o nosso próximo convidado aqui nas lives da Elerge. Ele está falando isso aí, olha. Para tornar um pouquinho mais atraente, de repente, a apresentação também, você contar através de histórias, né? Vamos ver aí. Uma dica também é contar histórias. Pessoas gostam de ouvir histórias e colocá-las dentro da narrativa, atrai atenção e ameniza o ambiente. Isso, é verdade. Estava aqui numa das dicas, mas eu devo ter esquecido de olhar, né? Muita informação para passar. O famoso storytelling, né? Que é muito falado no marketing. Você pode começar contando uma história. Pode ser uma história que você viveu, que você presenciou. Eu já contei algumas aqui que eu presenciei, que eu vivi a experiência. Ou uma história que você cria. O importante é que seja uma história, ou como a gente chama também na programação neurolinguística, é a metáfora. A metáfora ela tem um poder assim perfeito, né? Quem já viu aí recebeu inúmeras metáforas de vários lugares do país, histórias do país e do mundo. Então, a metáfora ou o storytelling, né? Que depende da forma como você quer, o ponto de vista, é muito legal. Você pode começar por aí. Você vai contar uma história e aí você vai se conectar com a história que está aqui dentro. Você vai esquecer o público, você já relaxou, já se sentiu bem. O público vai conectar porque ela vai seguindo o enredo. Muita gente vai ficar doido para saber o final da história, como eu, que eu sou dessas. E pronto, você já conectou com o público, você já está mais tranquilo, está mais seguro e o resto vai fluindo. Então, é uma ótima maneira. Inclusive, eu usei o storytelling no livro que eu participei, né, sobre inteligência emocional e financeira. O meu texto começa exatamente com uma história que eu criei, né, uma história que a gente vê muito na vida, mas não foi algo que eu vivenciei ou presenciei, mas, na verdade, é uma história que eu criei e eu usei o storytelling para isso. É isso. Alguma dica para arrematar? Eu pensei assim, não sei se você pode me ajudar, né? Você falou de sensações ou de memórias que podem prejudicar na hora de você fazer uma apresentação. Normalmente os locais são muito gelados, né? Então o próprio ar-condicionado talvez já acione algum gatilho. Você levar, de repente, um casaquinho, não sei, o que você pode falar? Um casaco extra na hora de você aquecer mais? O que pode ajudar? Tomar um café quente antes? O que a gente pode fazer para tentar contornar o ar-condicionado, que talvez seja o principal gatilho que aconteça em auditórios, assim, né? Sim, sim. Eu sempre levo o casaco, um blazer, geralmente. É muito importante. Se você pode ir com uma blusa também mais quentinha, e aí bota ainda o blazer, quem é mais, né, quem sente mais frio. Isso assim, sempre estar usando os recursos que possam colaborar com a sua apresentação, para você se sentir bem e confortável. A dica do casaco é super válido, até porque a gente vive aqui no Rio de Janeiro, né? É muito quente na rua e os ar-condicionados são muito fortes dentro das instituições, dentro das empresas, e geralmente ar-condicionado de lugar de palestra é um gelo muito, muito frio. Então, o casaco é muito importante, sim. Você pode tomar um café. Quem gosta de café, toma um café. Quem não gosta, toma alguma outra coisa um pouco mais quente, né? Mesmo com chocolate quente, algo que possa te trazer o conforto de dentro para fora. E, assim, eu dou uma outra dica, que também é muito bom. Eu pratico meditação e o quanto o poder da respiração, que é algo que você faz sem perceber e sem sentir, você pode usar a técnica da respiração e da mentalização de coisas que você gosta, você quer, né? Tá muito frio, você tem a tendência de se fechar, de
Então, você pode... Querer sair mais rápido ainda dali, né? Porque é um desconforto. Exatamente. Isso pode atrapalhar, né, o seu emocional, o seu mental na hora de se apresentar. Então, você pode parar num lugar, respirar, inspirar e expirar por 3, 6 vezes. Você pode começar a mentalizar e visualizar. Aqui está, sempre falando o que você quer, né? Aqui está, eu estou sentindo, eu estou bem, eu estou confortável, aqui está agradável, a temperatura está confortável, eu vou fazer uma excelente apresentação, todas as pessoas vão gostar muito, vão me procurar no final para me dar os parabéns. Você pode usar também esse processo, mandando informações para a sua mente, que com certeza você vai se sentir um pouco melhor. No início, passa a ser que você fala assim, não senti nada, não mudou nada. Mas é preciso que você se desconecte do frio e se conecte com aquilo que realmente você está mandando de informação para a sua mente. Por quê? Aí eu vou dizer por quê. O cérebro, a mente, não faz distinção entre realidade e ficção. Ou seja, tudo que você vê, ouve, assiste, o cérebro entende como verdade absoluta. O cérebro, ele não entende, ele não tem ele tem a palavra faltou, mas viu? Então, isso não é... Não tem importância. Quando vem a palavra, vou chamar o André. O André é o nosso chama o André aqui. Enquanto isso a palavra surge. Boa tarde, André. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Débora, André, estamos bem, né, Débora? Estamos bem. Tudo bem, André? Prazer. Graças a Deus, tudo ótimo. Está aí, ó, a tarjinha aí na próxima semana, porque você vai dizer pra gente o que vai ter na próxima semana, 3h30 da tarde, próxima segunda-feira, aqui no Facebook da escola. Vai ser algo muito legal. Vamos falar sobre o cérebro político. O que está por trás do nosso pensamento sobre política, como é que as ações que são feitas impactam sobre as pessoas, né? O que é interessante, o que não é interessante em termos de propaganda política. Né? Vamos falar um pouquinho sobre neuromarketing também. Então, ansioso para chegar para segunda-feira que vem, para a gente poder falar. O tempo é curto, vou ter que resumir bastante coisa, mas vai ser legal. Então, respira que você controla a ansiedade. Não, e olha, eu estava até aqui lembrando, Débora, a minha primeira apresentação em público foi um teste de fogo, né? Eu estava na faculdade, primeiro período da faculdade, e aí eu fiz um trabalho e fui apresentá-lo em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Peguei 13 horas de ônibus e cheguei lá num sábado à noite para apresentar. Eu apresentei às 11h30 da noite. 11h30 da noite. E eu achei que, beleza, né? Tranquilo, vai estar vazio. Tinha mais de 70 pessoas na plateia. E aí eu peguei, naquela época, retroprojetor, né? Peguei minhas transparências, botei lá no retroprojetor, fui apresentando, o troço foi fluindo, e quando eu vi, acabou. Esse foi o meu teste de fogo de apresentar para público. Tá vendo? A gente sempre tem essas pegadinhas. Você imaginou que seriam poucas pessoas pelo horário, e estava lá a plateia cheia, mas você se saiu super bem, né? Não, foi bem, graças a Deus. Eu sabia, eu dominava o que eu ia falar. Exatamente. Muito bom, André, muito bom. Perfeito. Adorei suas dicas. Obrigado, que bom. Carlos. Agora eu tô curiosa para as suas. Terça-feira eu vou te assistir. Segunda que vem, dia 13. Segunda, gente. Isso. Segunda. André, até segunda, então. Até lá. Obrigado. Tchau, André. Tchau. Débora, achou a palavra? Não, já esqueci, já conversei com o André, já até esqueci o que eu ia falar. Mas tem uma última dica. Por favor, então. Vou pegar aqui a última dica. Olha, esse livro aqui, muitas pessoas já devem ter ouvido falar. Dá uma paradinha. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro bombástico, tá? Eu li esse livro aos 12 anos. Olha que coisa. Eu nem imaginava o que eu ia fazer da vida, né? E eu li esse livro. E eu deixo eles de dicas para vocês, tá? Vai ajudar muito vocês em qualquer... Deixa eu
botar aqui um pouquinho melhor. Deixa eu só você, que aí aparece um pouquinho maior. Ó. Isso. Então, vai ser muito bom. Estou aqui brigando com o livro. Vai ser uma amigos dica. E influenciar pessoas. Isso. É um livro, se eu não me engano, de 1936, a primeira edição, se eu não me engano. É um livro muito legal, gostoso de ler, tá? Gostosinho de ler. Eu li aos 12 anos, gente. Estava na casa da minha avó, que a namorada do meu primo tinha deixado lá. E eu peguei para ler e eu li no final de semana que eu passei na casa da minha avó. E, então, se aos 12 anos eu li, com certeza é um livro gostoso, né? Sim, com 12 anos tem interesse em ler um livrão que não é fino, né? Parece vir. Não é muito fino, não. Né? Mas é fácil. As letras são grandes, tá? Para quem não gosta de ler. Não, e tá na quarentena agora, toda gente reclamando que não tem muito o que fazer, então aproveita para fazer a leitura, né? Uma coisa boa. É uma super dica, fácil para você começar a ler, entender um pouco mais do que você, ações que você pode usar no seu dia a dia, dentro da sua casa, para você ir melhorando a sua maneira de se comunicar e quando você tiver assim, uma experiência de uma apresentação mais formal em público, uma palestra, um trabalho, enfim, como o André mesmo falou lá na faculdade, você está um pouco mais confortável e aí você busca esses outros dicas que eu passei, passa a usá-las no seu dia a dia para que possa fazer parte do seu dia a dia e fluir com mais naturalidade. Fechou. Eu quero pedir para você deixar, por favor, de novo as suas redes sociais. Aliás, você não falou no início, mas fala agora, por favor. Como é que a gente verdade. Você acompanha mais o seu trabalho. Fala também do livro, né? Você citou um livro, como é que é? É verdade, tá lá na estante da sala o livro. É verdade, eu fiquei focada no livro da dica e não peguei o meu livro. Olha isso, gente. Corre lá então rapidinho. Quer ir lá rápido? Enquanto isso eu vou sim. Então, enquanto você vai lá, vou falando aqui pro pessoal. Então, como vimos, dia 13 agora, próxima segunda, vai ser a palestra Emoção Política Inconsciente com o professor André Códia. No dia 20, também 13h30, curso básico de xadrez com o vice-presidente da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro, Edmilson Rosas. E para fechar o mês de julho, a palestra O Perfil Profissional Desejado pelo Mercado no Pós-Pandemia, com o professor e gestor de carreiras Ricardo Machado. Tá? Então, toda segunda, 3h30 da tarde, aqui no Facebook da escola, vai ter sempre uma palestra, um curso, uma atividade para você acompanhar, esteja onde você estiver. Débora? Esse é o livro que eu participei como coautora. Inteligência Emocional e Financeira. Isso. É um livro que eu tenho aqui um capítulo que eu escrevi que fala sobre as emoções e as finanças, o que elas, né, têm a ver. E as emoções não é só com as finanças, não, é com tudo, né? A gente acabou de falar aqui sobre algumas questões de emoção que atrapalham a gente na hora de se comunicar, de fazer um negócio, de se apresentar em público. Então, essa é a outra dica, então, de livro. Suas redes sociais, para a gente poder finalizar. Tem o meu Instagram, Débora Lages Oficial. Meu Facebook é Débora Lages. Eu tenho o profissional e o pessoal, são separados. E em breve eu vou estar aí com as redes sociais e o site da minha consultoria, e aí vocês vão poder encontrá-las lá nas minhas redes sociais. Em breve, a gente está formatando aí, aproveitando a quarentena e dando gás para tudo da consultoria estar em breve aí disponível para vocês. Vai ter muito conteúdo legal, a gente quer trazer esse lado das emoções, quer humanizar as relações e trazer conhecimento para as pessoas de uma maneira simples, objetiva e de fácil acesso para todos. Perfeito. Débora, em nome aqui da escola, eu quero te agradecer por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui para dividir um pouco do seu conhecimento com o nosso público e que venham outras palestras com você também, tá bom? A gente vai te perturbar eventualmente aí no futuro. Eu adoro, pode perturbar, que eu adoro transmitir conhecimento. É comigo Perfeito. Mesmo. Então, muito bom. Gente, obrigada, tá? Obrigada pelo convite, mais uma vez. Prazer falar para todo o seu público, público da escola, e quando precisar estou à disposição. Tchau, Pode gente, deixar. Espero ter contribuído com vocês. Beijo, obrigadão. Valeu, Beijo, gente, obrigado. Obrigada. Toda segunda de julho, 3h30 da tarde, aqui no Facebook da escola, tá bom? Valeu. Tchau.